Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Se eu não me engano, no dia de ontem eu errei a data, né? Acho que eu falei 14 de fevereiro, ontem, quinta-feira, né? Mas hoje, 14 de fevereiro, sexta-feira, quero convidar você a refletir junto comigo. O Evangelho é de São Marcos. Como nós estamos ouvindo ao longo de toda a semana, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com a saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está no pleno cumprimento de sua missão. E quanto mais Jesus cumpre a sua missão, mais o povo vai, usando a palavra do próprio evangelista, mais o povo vai se maravilhando, ficando maravilhado com aquilo que eles estão vendo Jesus fazer. Hoje, ele cura um surdo que era gago. E a forma com que Jesus utiliza para fazer esta cura é diferente do que geralmente nós vemos. E ao usar desta maneira para curá-lo, Jesus lembra a cada um de nós de onde nós viemos. De onde nós viemos. Imediatamente nós lembramos do Gênesis. Vamos lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, modela o homem do barro, com as suas próprias mãos. Ele cria o ser humano e por fim ele sopra o Espírito de Deus sobre a criação e o homem então ganha vida. Jesus, ao fazer uso da saliva e do barro e tocar neste homem, dizer: Efatá, abre-te, e acontecer ali a cura, ele nos lembra disso para nós não nos esquecermos jamais de onde nós viemos e que o Senhor, ele nos cura. Não podemos nos esquecer disso jamais. E o povo vê isso e compreende o que Jesus está fazendo, né? Até porque eles conheciam aquele homem. Assim como aquelas tantas outras pessoas que foram levadas até Jesus, que todos conheciam, sabiam que estavam das dificuldades que estavam vivendo, seja de opressão, seja de enfermidade, e que foram até Jesus e foram libertas e foram curadas. Então o povo está vendo isso. Nós precisamos, ao ouvir uma mensagem como essa, nos recordar também de onde nós viemos, para não nos esquecermos quem nós somos. A quarta-feira de cinzas nos lembra isso, né? Quando nós rezamos e é dito para nós: viestes do pó e ao pó retornarás. Por isso, convertam-se. Então, a quarta-feira de cinzas nos lembra isso, que nós não nos esqueçamos jamais, que nós precisamos de conversão, de mudança de vida, que nós precisamos voltar a ser ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? É Deus, quando nos criou puros,
sem mal algum, e nós, quando adquirimos consciência de certo e errado, fomos nos contaminando, fazendo opção por aquilo que é errado, e fomos nos sujando, que nos lembremos sempre de onde nós viemos, para nós podermos voltar para o Senhor. Entendendo isso, ou quando nós entendermos isso e nos convertermos, nossos ouvidos se abrirão, a nossa boca se abrirá, os nossos olhos se abrirão para o Senhor. E aí nós conseguiremos enxergar o Senhor que está em nosso meio. Ali está diante daquele surdo que passa a ouvir e passa a falar sem gaguejar, né, de forma normal, digamos assim, como todos. Que nos coloquemos na presença do Senhor, então, reconhecendo quem nós somos, pecadores, limitados, necessitados do Senhor. Nos coloquemos na presença do Senhor, reconhecendo que esse tipo de vida que nós estamos levando não pode continuar, nós precisamos mudar, precisamos voltar lá, é redundante, né? Voltar ao começo, mas voltar lá no início, quando Deus nos fez imaculados, puros, sem pecado algum. E voltando lá, nos colocar na presença do Senhor e nos deixar ser trabalhados por Ele. Que todos nós estamos precisando disso. Nos deixar ser tocados pelo Senhor e nos deixar ser moldados, trabalhados por Deus. Por que nós não permitimos isso? Porque quando o Senhor nos molda, Ele nos molda como um artista, né? Um artista que trabalha em uma obra, como aquela imagem que está ali do Cristo. Talvez você já tenha visto outros crucifixos diferentes daquele que está ali, porque o artista, ao produzi-lo, fazer esta obra, ele fez segundo a sua cabeça, né? Colocou na imagem, ele concretizou aquilo que estava no seu pensamento. Deus, quando modelou o homem, criou segundo o seu entendimento, que é perfeito. Se nós olharmos o ser humano, nós somos perfeitos. Nós tiramos, assim, biologicamente falando, né, fisicamente falando, e fomos criados também perfeitos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós retiramos de nós essa perfeição nos dada por Deus, quando na nossa liberdade nós fazemos a escolha pelo pecado. Então, que possamos nos permitir ser modelados pelo Senhor, e lembremos que ao permitir isso, o Senhor vai nos modelar, vai trabalhar em nós segundo o seu pensamento, como precisa ser, segundo a vontade de Deus. E é por isso que muitos não permitem, porque quando é a vontade de Deus, nós não vamos poder fazer a nossa vontade, aquilo que queremos, porque quando o ser humano vai pela sua vontade, do jeito que quer, o trem desanda, tá com os burros na água, o negócio não dá certo, né? É só olharmos para a nossa vida, é só olhar para a sua vida. Todas as vezes que você quis ir sem Deus, deu com os burros na água, quebrou a cara, não foi? Eu também, já aconteceu comigo, todos nós. Quando nós vamos sem Deus, o negócio não dá certo. Então, que ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho e relembrar dessa passagem do Gênesis, onde Deus modela o homem e depois sopra, dá vida ao ser humano, que nós nos deixemos ser trabalhados, ser modelados, deixemos Deus agir, trabalhar em nós, porque Deus é perfeito e ao mexer em nós, Ele vai mexer de tal maneira que nós vamos caminhando até um dia alcançar a perfeição. O que é alcançar a perfeição? Voltar para Deus, estar em Deus novamente, totalmente. Quando nós conseguirmos estar em Deus totalmente, aí nós alcançamos a perfeição. Alguns, como os santos, conseguiram isso aqui. A maioria de nós vai alcançar quando nós chegarmos lá no céu.
Ali nós alcançaremos a perfeição, ou seja, estaremos novamente em Deus, puros, imaculados, como sem pecado, como quando Ele nos criou. Isso é a perfeição. Cada um de nós alcançará um dia. Nós vamos encontrar, não vamos? Lá no céu nós estaremos juntos, não estaremos? Amém, amém. Ali em Deus nós alcançaremos essa perfeição. Que nos deixemos então ser tocados e ser trabalhados pelo Senhor, da maneira como Ele quiser trabalhar em cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.